Lucas capítulo 7. O tema desta pregação é o triunfo da vida sobre a morte. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Aleluia. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou, o restituiu à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Oremos. Deus de amor, tua palavra, Senhor, é uma bênção para todos nós. E é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai, por mais, Senhor, ó Deus, este culto, por mais este momento em que temos, ó Deus, a alegria de pararmos, ó Deus, e nos voltarmos para ouvir a tua voz, para, Senhor, ó Deus, recebermos de ti através da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Sara os nossos corações, renova em nós, Senhor, ó Deus, um espírito inabalável. Ministra, Senhor, sobre a nossa vida. Não deixa, Senhor, ó Deus, não podemos deixar para depois. E te peço também, não deixa para depois, Senhor. Não deixa ninguém sair daqui da mesma maneira que entrou. Tem compaixão de nós, Pai. Fala conosco e toca em nossa vida nessa hora. E executa em nós, Senhor, ó Deus, a tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele havia socorrido, nos versículos anteriores, um centurião que tinha um servo que estava muito doente. Jesus viu a fé daquele homem, porque aquele homem falou para Jesus: o Senhor não precisa nem mesmo ir na minha casa, basta uma palavra tua, e eu sou um homem de autoridade, e se eu digo para um soldado meu, vai, ele vai. Se eu digo para um soldado, fica, ele fica. E eu creio que tu tens autoridade para só através da tua palavra falar algo e o meu servo será curado. E o que aconteceu, irmãos? O Senhor, ele disse a palavra de cura, se admirou daquele homem e aquele servo foi curado. Então Jesus, ele socorre não apenas o centurião romano, que demonstrou aqui uma fé tamanha, mas ele também se compadece dessa viúva, essa mãe que havia perdido seu filho, e diz o próprio Senhor que era um jovem. Essa viúva da cidade de Naim, que estava amargando lamento, talvez uma das dores mais lancinantes que uma mãe pode ter, é perder o seu filho. Naquele momento, aquela mulher estava em completo desespero. Talvez tivesse até mesmo perdido sua esperança e sua fé. Mas Jesus chega. E quando Jesus chega, irmãos, tudo muda. Naim era uma cidade pequena, mais ou menos uns 10 quilômetros de Nazaré. E ficava ali próximo do Monte Tabor. E Jesus, ele vai para aquela cidade. Eu creio, irmãos, que antes mesmo do Senhor vir à terra em forma humana, ele já tinha a sua agenda pronta.
Antes mesmo de você sair de casa e chegar neste lugar, Jesus já tinha um plano pronto para essa noite, para ministrar sobre a tua vida e para ouvir a tua súplica também. Um servo do Senhor, comentando sobre esse texto, chamado Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. O encontro de dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo, destinado a morrer, e o filho da viúva, morto, destinado a viver. Ele diz ainda: nós vemos o encontro de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. Wiersbe ainda diz: vemos o encontro de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido por Jesus, e o Senhor venceu a morte, Ele é o vencedor, e a própria morte. Então, dois inimigos, aliás, a morte a ser vencida por Jesus, e Jesus, aquele que derrotou a morte. Então, esse texto, ele nos fala sobre o encontro dessas duas caravanas, a morte e a vida. Elas se encontram, e quem vai vencer? Duas caravanas, uma de tristeza e uma de alegria, porque quem vinha com Jesus vinha feliz, vinha alegre, por tudo que Jesus é, por tudo que o Senhor já tinha feito. E essa caravana, uma caravana era liderada pela morte, e a morte, irmãos, é o pior dos terrores. Quem já perdeu alguém que ama, sabe do que falo. E a caravana da vida, que era liderada por Jesus, o autor da vida, o Senhor da vida. Então aqui a caravana da morte, a caravana da vida tem esse encontro. Eu imagino a lamúria, o choro, o desespero daquela mãe, a tristeza profunda. E ao mesmo tempo vêm pessoas junto com Jesus, glorificando a Ele, seus discípulos, contando as bênçãos que tinham visto, como o Senhor havia curado, como o Senhor havia liberto, como o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, como que Ele fala e o nosso coração aquece. E nesse encontro nós vemos que a esperança, ela brota no meio do desespero, quando Jesus encontra essa mãe. E que aquele cenário mais doloroso, mais triste, mais tenebroso, que é um sepultamento, irmãos, não era um sepultamento apenas de alguém para aquela mulher, era o seu filho. Era o seu filho único. E ela já havia perdido seu marido. Era o fim de toda esperança para aquela mulher. Mas nós vemos que este cenário, como diz aqui o texto de Lucas, que era tenebroso, se converte num cenário de alegria, num cenário de júbilo. O príncipe da paz, eu quero te dizer nessa noite, ouça isso: o príncipe da paz é maior do que o rei dos terrores, que é a morte. Jesus é maior. Embora a morte, esse último inimigo a ser vencido, também seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores, que é Jesus. Ele veio te dar vida e vida eterna. Ele veio quebrar grilhões que te prendiam. Ele veio restaurar o teu ânimo e tua esperança. Ele veio te dar vida não só para esse tempo, mas para a eternidade. Amém, queridos? Aleluia. Algumas verdades são destacadas aqui nesse texto, e eu queria, com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, compartilhar contigo. Logo no início do texto diz: logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Essa multidão estava feliz.
Eu imagino que nessa multidão havia pessoas curadas, havia pessoas que tinham sido libertas, haviam pessoas que estavam ali cheias de alegria por crer que o Salvador dos homens havia chegado. E diz mais, verso 12: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Jesus viu aquela mulher. Ora, Jesus estava cercado por uma multidão. Era fácil para ele identificar uma mulher que estava num cortejo fúnebre do outro lado, fora dessa multidão que estava ao entorno dele? Não. Mas o Senhor, Ele vê, e eu quero te dizer nesta noite que Jesus, Ele enxerga a tua dor. Ele enxerga você. O Senhor é aquele que te vê. O Senhor é aquele que conhece você. Ele é aquele que te amou primeiro e até o fim. E neste episódio nós vemos que Jesus enxerga essa mãe chorosa, sofrida, amargurada. E nós vemos que este episódio registra uma tragédia. Primeiro, a morte de um jovem. Morrer na juventude, no mundo antigo, era considerado uma grande tragédia. Ainda hoje é. Mas infelizmente nós temos nos acostumado com a morte de jovens, seja pelo narcotráfico, pela violência no trânsito, seja pelas doenças que acometem esse tempo. Nós nos acostumamos a ver jovens perderem a vida, mas este não é o plano de Deus. Este não é o plano do Senhor. O Senhor não nos deu os nossos filhos para que eles percam a vida prematuramente, mas a morte chega para os nossos jovens devido ao pecado, não um pecado específico como temos aprendido na escola bíblica, aqui no livro de Jó, mas devido ao pecado original e ao pecado de todos. E nós devemos clamar a Deus pelos nossos jovens, nós devemos pregar o evangelho para os nossos jovens. E nós devemos anunciar que há salvação para eles, que há um Deus que pode tirá-los do engano, da morte, do medo, das trevas, da imoralidade, dos vícios, do engano deste mundo mau. Nós podemos apresentar Jesus, porque quando Jesus chegou diante desse jovem, ele estava morto, mas ele não permaneceu morto. E nós conhecemos este Jesus, este nosso Senhor, que pode salvar os nossos jovens, que pode tirá-los das mãos de Satanás, que pode livrá-los do engano, porque o jovem pensa que ele é super-herói, irmão. Quando nós somos jovens, nós não pensamos em morrer, nós não pensamos que vai acontecer nada de grave com a gente, não tem nada na nossa cabeça a não ser: vou curtir a vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É verdade? Quem aí já tem mais de 40, 50, sabe que fez bastante bobagem, ou algumas, pelo menos. Eu falo: meu Deus, como que eu fiz isso? Senhor, tem compaixão de mim. Eu podia ter morrido, eu podia ter me perdido, eu podia ter sido destruído. A graça do Senhor estava sobre a tua vida e você está aqui. E que você compartilhe dessa graça com outros jovens, amém? E mesmo aqueles que você vê estão mortos, Jesus pode restaurá-los, pode trazer ao coração desse jovem uma nova motivação para viver, não apenas o motivo que o mundo dá, mas o motivo que o próprio Senhor dá. Segunda coisa, nessa tragédia, nós vemos que é a morte de um filho único. Imagina tragédia maior do que essa? A morte é terrível, mas é natural que um filho sepulte o seu pai, sua mãe, mas não é natural que um pai sepulte seu filho. Não é a ordem natural das coisas. Então a tragédia é terrível, uma dor lancinante.
e era a morte do filho de uma viúva. Este, irmãos, é o ponto culminante. Sabe, o evangelista, o evangelho de Lucas aqui, o discípulo Lucas, ele descreve isso e reitera, o Espírito Santo deixa registrado, não era apenas uma mãe, era mãe de um filho único, ele era muito jovem e ela era viúva. Meu Deus, há dores e há dores mais profundas, há sofrimentos e há sofrimentos ainda mais intensos. E a tragédia havia chegado na vida daquela mulher, na casa daquela mulher. A mulher viúva, enterrando seu único filho, ela certamente havia deixado para trás toda esperança. Tinha perdido a esperança, perdido a fé. Sua família havia acabado. A morte havia acabado com sua família, com seus sonhos. E aquele caixão que carregava não era apenas ali o corpo de seu filho, mas também o seu futuro estava sendo enterrado. O mundo dessa mulher havia desabado. E nesse momento, Jesus, ele distingue aquela mulher das outras que choravam. Havia muitas mulheres chorando, mas Jesus distingue aquela mãe que está em maior sofrimento. O Senhor sabe quando você está em profundo sofrimento e Ele vê você e enxerga o tamanho dessa dor. Jesus, Ele sabe que a dor que ela está sentindo é uma dor diferente, é uma dor mais profunda, é mais urgente, e Ele se dirige a ela. Eu sei que cada um de nós quer que seu problema seja resolvido. Naquela multidão havia outras pessoas com outros problemas para serem resolvidos, mas há dores mais intensas e que precisam de um socorro imediato, e Jesus é tão maravilhoso que Ele sabe distinguir isso, e Ele diz: eu vou nessa mãe, ela que precisa mais, ela está sofrendo mais. Havia pessoas na cidade de Naim para serem evangelizadas, havia, mas Jesus para a sua caravana para trazer salvação, para ressuscitar aquele jovem e para transformar a vida daquela mãe, daquele jovem. Jesus, eu quero te dizer nessa noite que Ele ainda vê a nossa dor. Segunda coisa que eu vejo aqui é que Jesus se compadece de nós em nossa aflição. Jesus, Ele se compadece. Essa mulher viúva, enlutada, ela não pede nada, ela não espera nada. E é uma coisa maravilhosa que esse texto traz, é que aquela mulher, ela não expressa fé a Jesus, ela não pede nada a Jesus, ela não tem força nem para suplicar, mas Deus é tão maravilhoso e tão bom, que mesmo quando estamos tão arrasados a ponto de nem crer, nem pedir, nem suplicar, Ele te ama, Ele nos amou e Ele vem em nosso socorro. Aleluia, como o nosso Deus é bom. Aquela mãe estava mergulhada na dor, talvez até mesmo revoltada, mas Jesus se compadece dela. Diz aqui o texto: Jesus, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Ele não listou os seus pecados, não listou os pecados do marido que já havia morrido, não listou os pecados do jovem que certamente, apesar de ser jovem, já havia cometido muitos erros. O Senhor, Ele simplesmente amou, se compadeceu daquela mãe, e é assim que Ele faz comigo e contigo nesta noite. Jesus se move, se inclina em direção àquela mulher, aquela situação, e ainda hoje Jesus nos vê no meio de nossa aflição e vem nos consolar em meio à nossa dor. Ele é bom, Ele não vai te deixar só, Ele é o Consolador, Ele sabe o que nós passamos, por vezes as dores que passamos, o sofrimento daqueles que estão no meio de guerras, daqueles que estão no meio de violências, daqueles que são preteridos, humilhados, daqueles que são violentados,
Aqueles que sofrem, Ele conhece a nossa realidade e Ele se identifica com a nossa dor. Certa vez um pastor me disse o seguinte: Reginaldo, você só vai saber fazer um sepultamento quando você perder alguém que você ama. Na hora eu olhei para ele e falei: hein? Só faltei bater na madeira. Nem posso, que é acrílico, né? Não funciona de jeito nenhum, irmão. Mas quando minha mãe partiu para o Senhor, eu entendi o que aquele homem sábio me disse. E quem passa sabe o que é. E hoje eu posso me identificar com a dor de alguém que está passando pela perda de um ente querido. E Jesus, o nosso Deus, Ele sabe o tamanho da nossa dor. E Ele se identifica contigo. Ele sabe o que você está passando. O motivo para Jesus ressuscitar aquele jovem não foi porque a mãe clamou a Ele, diferente de outros milagres. Não foi porque a mãe creu nele, diferente de outros milagres. Foi simplesmente por seu amor e compaixão. Para um pouco e pensa. Tenta imaginar as vezes em que o Senhor te socorreu, sem você pedir, sem você clamar, sem você nem sequer crer. Ele fez isso por amor a você. É impossível saber quantas vezes nós fomos alvos da graça e do amor de Deus, de um benefício, de um socorro, de um alívio, de uma dádiva, de um escape, de uma bênção, que nós não merecemos, simplesmente porque Deus é um Deus de amor. Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Obrigado. Que amor poderoso é o amor de Deus. Que amor intenso, grande. É o amor do nosso Deus. João 15:13. João diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez. Ele entregou sua vida por você e por mim. O salmista, no Salmo 136, diz: deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Você crê que o amor de Deus dura para sempre? Ele não se esqueceu de você. O amor de Deus dura para sempre, está sobre a tua vida. João, em 1 João, diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É amor. Às vezes nós pregamos: você tem que crer, e tem mesmo. Você tem que clamar, tem mesmo. Mas até quando você não clama, até quando você nem tem possibilidade de crer, como essa mãe, o Senhor, na sua infinita graça, Ele vem. E a caravana da vida cruza com a caravana da morte e tudo muda. Aleluia. Salmo 36:7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus, como é precioso. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Que amor maravilhoso. Quantas vezes o Senhor te deu refúgio à sombra de suas asas? Quantas vezes? 1 João 4, 9 e 10 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, porque o amor de Deus não é um amor simplesmente de palavra, não é um amor teórico, é um amor prático, vivo. Continua João: enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Sabe por que você está aqui? Não é porque você amou Deus primeiro, foi porque Ele te amou primeiro. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Quantos de nós se curvavam diante de uma estátua de barro, ofendendo a Deus? Quantos de nós servíamos a deuses falsos, a espíritos malignos, inimigos de Deus? O que nós merecíamos de Deus? Nada.
Quantos de nós também nascemos em berços evangélicos e abandonamos o Senhor? O que nós merecemos de Deus? Nada, mas mesmo assim o amor de Deus não muda. Você muda, o tempo muda, mas o amor de Deus não muda. Amém? E Jesus ama aquela mulher, e tem compaixão dela, e diz para ela: não chore. E outro ponto que eu quero destacar é que Jesus é aquele que enxuga nossas lágrimas. Ele enxuga nossas lágrimas. E Jesus diz para ela: não chore. Alguém naquele sepultamento, se Jesus demorasse mais depois de falar isso, podia falar: Senhor, como que o Senhor pede isso dessa mulher? Pelo amor de Deus. Mas Jesus, ele não diz o não chores, não é para simplesmente falar uma frase de efeito, porque sepultamento geralmente é um lugar que a gente fica meio sem saber o que falar, não é verdade? A pessoa chora, aí tem pessoas que chegam perto da pessoa e falam: chora, chora mesmo. Aí do outro lado tem uma pessoa: não chora, né? Cada um diz alguma coisa, não sabemos exatamente, é um momento. Irmãos, nós não fomos criados para morrer. A morte é um escândalo. A morte veio pelo pecado, mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele enviou Jesus para nos tirar da morte. E uma coisa mais fora de propósito é você estar vendo uma pessoa enlutada e dizer para a pessoa: não chora. Jesus chorou vendo seu amigo Lázaro sepultado, já cheirando mal. Jesus chorou pelo terror que a morte é. A morte, ela traz sofrimento, traz dor, traz lágrimas. E Jesus chega e diz: não chores. Mas ele não diz essa frase como qualquer um de nós diz. Ele diz essa frase com autoridade. Isso é, que as tuas lágrimas cessem agora. Eu sou o Senhor da vida. No lugar do teu choro eu vou te dar alegria. Jesus diz: não chores. Ele tem poder para interromper o nosso choro, o nosso lamento. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Era o próprio dono da vida, a própria vida encarnada, se revelando de tal maneira, dizendo àquela mãe: eu sou a vida, não chora porque eu cheguei. E aonde eu chego, a morte ela tem que bater em retirada. Jesus diz: não chores. E logo depois o que o Senhor fala para aquela mãe? Nada mais, se dirige ao caixão, aproxima-se. O judeu se aproximava de cadáver, irmãos? Não. Se um judeu se aproximasse de um cadáver, ele tinha que ficar fora do arraial por 7 dias, fazer uma série de cerimônias de purificação. O cadáver e a distância. Jesus, ele toca no caixão. O judeu podia tocar no caixão? Não, se tornava imundo. Mas Jesus, ele quebra todas as barreiras para trazer vida, para renovar a vida, para restaurar a nossa vida. Jesus então se aproxima, toca no caixão, e aí quem estava carregando o caixão para. Algo absurdo aconteceu. Um homem judeu tocou aqui no cadáver, tocou aqui no caixão. Jesus é maravilhoso, irmãos. Jesus é maravilhoso. O seu poder não é apenas para consolar nossa dor. O poder do Senhor é para colocar um ponto final na causa do nosso choro. O Senhor tem poder não apenas para te consolar, mas para trazer a você a alegria de volta, a vida de volta, a esperança de volta, a fé de volta, os teus planos de volta, os teus sonhos de volta. Que Deus maravilhoso é esse, que entra na nossa casa e transforma a nossa história, que alcança uma pessoa arrasada e dá a ela esperança de novo,
que chega num sepultamento e transforma esse sepultamento numa festa. Só o nosso Deus pode fazer isso. E outra coisa que esse texto destaca é que Jesus, ele triunfa sobre a morte. A morte que nos espreita, a morte que nos assedia, não somente a morte física, a morte espiritual, a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa alegria, a morte da nossa esperança, a morte da nossa fé, a morte da nossa paz. Jesus, ele põe fim e ele triunfa sobre essa morte que nos espreita, que nos assedia. O Senhor, ele triunfa sobre a morte do amor no meio da família. Ele triunfa, ele traz esse amor de volta, ele renova, ele sara casamentos, ele sara histórias, ele sara emoções, ele sara a alma ferida. Jesus chega, irmãos, e ele faz este ato glorioso. Está ali a caravana da vida e a caravana da morte. A caravana da morte sempre tem que parar diante da caravana da vida. Aleluia. A morte foi vencida. Não morreremos mais. Aquele que está em Cristo viverá hoje e para sempre. Ainda que um laudo médico tenha matado a tua esperança de cura, eu quero te dizer, Jesus está à frente da caravana da vida, ele está aqui, ele pode curar doenças incuráveis. Eu tenho orado por você, Samuel, eu creio na tua cura, irmão, eu creio, Samuel, eu creio que o Senhor tem poder para restaurar completamente tua memória. Eu creio, irmã Branca, que o Senhor dará fim a essas dores articulares, a fibromialgia. Ele tem poder para isso, ele é poderoso para isso. Eu creio, irmãos. Nosso Deus é o mesmo Deus, ele está aqui no meio de nós. Ele é o Senhor dessa caravana gloriosa da vida. Jesus, ele não se afasta de nós quando a morte está nos abraçando. Não é somente essa morte de voltarmos ao pó, quando a morte da fé está tentando te assediar. Jesus, ele não se afasta de você. Ele não se afasta, ele não se afastou daquele esquife, daquele cadáver. Jesus se aproximou dele, ele chegou mais perto. Sabe, o amor de Deus é tão maravilhoso, que na parábola do filho pródigo, aquele filho estava cheirando mal, ele estava com cheiro de porco, de lavagem, ele estava todo errado, todo cheio de pecados, mas quando ele aponta lá, o pai sai correndo em sua direção e o abraça. O Senhor não se afasta de você, ele te ama, ele te abraça para restaurar a tua vida. Ele não se afasta de você. Para com essa ideia de que se você estiver em pecado, que o Senhor ele vai te abandonar. Ele veio para perdoar pecadores. Se arrepende dos seus erros e corre em direção ao Pai. Ele vai correr na tua direção também. E em vez de ficar à distância, ele vai te abraçar e dizer: vem, filho. Jesus não se afasta, ele se aproxima de nós. Ele toca no caixão, ele para os que conduziam o enterro e carregavam o morto. Outra coisa que destaco nesse texto é que Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levante-se. Que poder maravilhoso do nosso Deus. Meu Deus. Eu fico imaginando essa cena, irmãos. Imaginando essa cena gloriosa. Jesus tocando e dá uma ordem a quem estava morto: levante-se. Jovem, se levante. Você imagina isso? Por um minuto, por um instante. Imagine isso.
para você gravar isso na tua mente. Imagine um dos nossos jovens aqui da nossa igreja, morto. Todos nós chorando. Chega Jesus, toca naquele jovem e diz: jovem, levante-se. E esse jovem que nós tanto amamos se levanta e começa a falar: o que aconteceu? Pastor Reginaldo, o que aconteceu, irmãos? A gente ia chorar e rir, se abraçar, uma festa. No lugar do choro, o riso. A gente ia se lançar aos pés de Cristo e dizer: Senhor, quão maravilhoso Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tirou aquele que amávamos, que amamos, Senhor, da morte e fez ele viver de novo. É isso que Jesus fez na sua vida, é isso que o Senhor faz na nossa vida. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte. Tem poder. A morte escuta a sua voz. Bastou Jesus falar: rapaz, levante-se. A morte teve que devolver. A morte teve que devolver aquele jovem. A morte não tem poder contra o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra. O inferno não tem a última palavra. As doenças não têm a última palavra. Com todo respeito aos médicos que são usados por Deus, eles não têm a última palavra. O Senhor Jesus tem. Ele tem a última palavra. Quando o Senhor ergue sua voz e diz: levante-se, volta, não tem quem resista. Até o morto se levanta. Até aquele que está sem fé, novamente é restaurado em fé. Até aquele que está cativo, as cadeias são quebradas e ele sai livre. Basta a voz do Senhor. O centurião sabia disso. O centurião romano sabia disso, e por vezes nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, tendo essa palavra, já tendo visto tanta glória de Deus, nos esquecemos. A última palavra é do nosso Deus. Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e quando Ele brada a sua voz, até o morto se levanta. Quanto mais o teu filho, tua filha, que está longe, vai voltar. Quanto mais este que está enfermo, o Senhor há de curar. Quanto mais esta porta que está fechada para você, basta uma palavra do Senhor, ela vai se abrir. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem, Ele trará vida a todos nós no último dia. Mesmo os irmãos amados que já dormem no Senhor, ressuscitarão. Aquele que crê em Cristo viverá eternamente. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 5:5 a 5:7, diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Onde está a morte? A morte da esperança, onde está? Jesus Cristo é a esperança. Você que chegou aqui hoje, meu Deus, pastor, perdi a esperança. Tanta coisa ruim aconteceu, eu perdi a minha esperança. Já esperei tanto tempo por essa cura, não veio, agora eu vou me conformar com isso. O Senhor manda te dizer, Ele tem a última palavra, e quando Ele bradar a sua voz, você verá a glória dEle, que a tua esperança que estava morta possa renascer nessa noite, e crer que o mesmo Senhor que mudou a história desta mãe viúva e deste jovem, e de todos que lá estavam,
Ele está aqui no meio de nós. Obrigado, Jesus. Continua operando em nossa vida aqui. O que acontece, irmãos? O jovem, verso 15, o jovem sentou-se e começou a falar: meu Deus, uns devem ter corrido. Imagina isso. Jovem mortinho, duro, todo mundo chorando já. Dia seguinte, sepultamento. A mãe chorando, todo mundo lamentando, falando, como era bom, porque quando a pessoa morre, todo mundo diz que é bom, né? Vamos parar com isso, irmãos, vamos ser verdadeiros. A pessoa morre, às vezes uma pessoa difícil, ruim, a gente, que bom homem. Bom é meu pai que está no céu, né? Todo mundo chorando, vem uma outra caravana e o cortejo fúnebre está seguindo, mas a caravana da vida está chegando com Jesus à frente. Jesus chega, olha para aquela mãe, tem muita gente falando com Jesus, mas os olhos de Jesus estão sobre aquela mãe que tanto sofre, aquela viúva que perdeu seu filho único. Jesus vai até ela e diz: não chore, vira aqui para o esquife, toca nele. A caravana da morte para diante da caravana da vida e Jesus diz: jovem, levante-se. E o jovem se senta. Pensa nisso, irmãos. Você ia ficar ou ia correr? Pelo amor de Deus. Já viu pegadinha assim? Mas não era pegadinha não, era o poder de Deus. O jovem sentou-se, irmãos, e começou a conversar. A medicina diz que alguns minutos sem oxigenação, sem o coração bater, morte cerebral. Para a medicina do nosso tempo, 2000 anos depois, se aquele jovem voltasse a viver, iria vegetar. Mas o Senhor não faz nada pela metade. Ele é um Deus de maravilha, de obra completa. E aquele jovem não apenas se senta, ele começa a conversar. E Jesus faz o quê? O entrega a quem? A sua mãe. Jesus é aquele que nos devolve a esperança. Ele é aquele que nos devolve a vida. Ele é aquele que nos devolve aquilo que foi tirado de nós. Nosso Deus é aquele que restitui aquilo que nos foi saqueado. A vida entrou naquele jovem, ele voltou a viver. O silêncio da morte foi vencido quando aquele jovem começou a falar. E ele começou a falar, passou a falar. Então Jesus faz o quê? Restitui ele à sua mãe. Imagina isso, a esperança que aquela mulher havia perdido foi restaurada, voltou a brilhar no coração daquela mãe. Aquilo que não podia acontecer, que ninguém imaginava que fosse acontecer, aconteceu. O que você já ouviu falar sobre a morte? Um ditado popular que você conhece sobre a morte: tem jeito para tudo, só não tem para... Esse é um ditado popular, mas a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crê. Não tem exceção, tudo é possível ao que crê. Jesus, então, ele realiza aquilo que era impossível, ele tornou o impossível possível, ele triunfou mais uma vez e ele restitui aquela mãe. E aquele choro angustiado daquela mãe se transformou em riso, em alegria. E aquelas vestes mortuárias que o rapaz estava foram deixadas para trás. É assim, irmãos, quando o Senhor toca na nossa vida, as vestes mortuárias têm que ser deixadas para trás. O Senhor nessa noite está restaurando tua fé, está restaurando os teus sonhos antes abandonados. O Senhor está dizendo que Ele tem poder contra essa morte que está tentando te assediar de alguma maneira.
a morte da tua alegria, a morte da tua paz. Jesus está aqui repreendendo esse mal e trazendo de volta a você a alegria da salvação e da vida com o Senhor. Que poder é esse? Que poder é esse? Profunda compaixão de Jesus, infinita sabedoria de Jesus, ilimitada autoridade de Jesus, maravilhoso poder de Jesus, grande amor do Senhor Jesus, tudo isso junto num só lugar, esse poder tão grandioso, traz aquele jovem da morte, traz ele para a vida e o Senhor restitui ele à sua mãe. A alegria volta. Nessa noite, eu quero te dizer, Jesus está aqui. Talvez você tenha um esquife. Talvez você esteja carregando algo morto. Tua esperança que morreu em alguma área da tua vida. A fé, o brilho nos olhos que você perdeu ao entrar neste lugar e saber que este lugar é a casa de Deus, lugar da adoração. Talvez de tanto você sofrer e passar por sofrimento, seu coração endureceu. Você se tornou uma pessoa cética. Talvez por tantos sonhos frustrados, você abandonou todos os outros. Talvez haja também mortos em sua casa. Pessoas que andam, trabalham, estudam, mas estão longe de Deus. Estão mortos em seus pecados, em seus delitos, longe do Senhor. Essa noite você pode, diante dessa palavra, simplesmente dizer: que bonito, palavra bonita, como Jesus é maravilhoso, voltar para casa da mesma forma. Ou você pode abrir o teu coração, apresentar essas áreas mortas ao Senhor e dizer: Senhor, faz viver de novo. Apresentar os teus filhos que estão longe, dizendo: Senhor, faz viver de novo. Apresentar a tua esposa, o marido, que ainda não conhecem o Senhor, e dizer: faz viver de novo. Ou você pode apresentar a tua própria vida e dizer: Senhor, eu ando, trabalho, me divirto, mas eu estava longe de Ti e hoje eu quero voltar, porque longe de Ti não há vida, mas eu quero viver a vida abundante que o Senhor tem para mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus Cristo resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Antes de sair, abençoa o teu irmão. Irmão, tem uma semana abençoada. Silas, semana abençoada. Vamos te ver, querido.